Graças a Deus, vencedor e vencedora. É com muita alegria e satisfação que estamos mais esse dia, a qual Deus tem nos dado, para que possamos, nesse exato momento, nesse dia, nesta tarde, nessa noite, trazermos uma palavra para somar, para acrescentar em nossos corações. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra nesse dia impactante para os nossos corações. Eu gostaria que você pegasse nesse exato momento a palavra de Deus, a sua Bíblia. Abra comigo no Novo Testamento, lá em Filipenses, capítulo 3, versos 12 e o 16. E vamos ler, diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vencedor e vencedora, que palavra abençoada, que palavra impactante a qual o Senhor, nosso Deus, está trazendo neste exato momento para os nossos corações. Eu gostaria de colocar um tema, um título, para que você pudesse me entender. Então vai se chamar assim: Esquecendo o passado e correndo para um alvo. Qual é esse alvo? Jesus Cristo. Vencedor e vencedora, nós vamos tratar nesse exato momento sobre uma parte da história do apóstolo Paulo, das suas lutas e dos seus desafios. Quando nós seguimos a Deus, a Cristo, a gente precisa entender que nós não estamos sujeitos a lutas e a desafios. Estamos sujeitos a passar por adversidades. Então, o apóstolo Paulo estava passando por um grande problema nesse exato momento. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de tratar um pouco do cenário naqueles dias para que você pudesse me entender. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os filipenses. Quem eram os filipenses? Era uma cidade importante no Império Romano, por causa de sua localização geográfica, na região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Cidade da Macedônia, fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Quem era o apóstolo Paulo de Tarso? Foi o autor de 13 livros no Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu, da cidade de Tarso. Era do grupo dos fariseus, como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém, debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Saulo se tornou comandante das tropas de Roma. Saulo se torna caçador dos primeiros cristãos no tempo de Cristo, ou seja, após Jesus Cristo. Tinha dupla nacionalidade, ele era judeu e romano, tinha estudos, era preparado e gabaritado para as missões. No momento da conversão de Saulo de Tarso para se tornar um cristão, Jesus tinha o chamado para futuramente se tornar um apóstolo. Paulo e seus companheiros foram os fundadores da igreja em Filipe. Até aqui você me entende, vencedor e vencedora? Com essa pequena introdução
sobre a cidade de Filipe, sobre a história de Saulo e de Paulo, já dá para você me entender, e agora tu já pode entrar na mensagem. O que eu quero que você me entenda, que apesar de todos os gabaritos que estavam no currículo de Saulo, que se torna Paulo, e de todos os feitos que ele fez através da sua vida, fundando diversas igrejas e tal, o interessante é que ele passou por muitos desafios. Então o que você precisa entender é que quando nós escolhemos Jesus para nossas vidas, Deus para nossas vidas, a gente não está totalmente inibido de não passarmos por problemas, por lutas. A gente vai passar por desafios, por adversidades. E o apóstolo Paulo, ele vai se esforçar para que ele possa prosseguir nessa jornada e obter aquilo que estava na pessoa de Jesus, a graça, a vida eterna. Ele entende, aceita e reconhece que só Cristo tinha a vida eterna. Então entenda que o grande apóstolo Paulo informa em uma das suas cartas, em uma conversa com a sua igreja que ele fundou, sendo questionado sobre a sua vocação e chamado. Foi aquilo que nós acabamos de ler neste exato momento, lá em Filipenses. Então o que eu quero que você me entenda é que ele vai ter uma grande humildade de dizer que está seguindo para o alvo, não que ele já tinha obtido a perfeição. Seja em uma vida de esforço e disciplina, está se lançando diretamente a Deus. Você consegue me entender? Então Paulo reconhece e se esforça para que possa estar diante de Deus. Agora me entenda, o que prendia o coração daquelas pessoas, de muitos que o questionavam, era o passado de Paulo, que era um passado muito complicado, quando era Saulo. As pessoas estavam presas ao passado de Saulo, que foi perseguidor, matador de cristãos e etc. Agora o interessante é que quando Saulo tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, a vida de Saulo foi totalmente perdoada e modificada pelo próprio dono da vida, Senhor Jesus Cristo. Então me entenda que a vida com Cristo e com Deus, ela segue-se um princípio de misericórdia, de perdão, de recomeço e etc. Agora, o coração das pessoas, muitas, estão presos a coisas de homem, de mulheres, coisas de seres humanos. Você sabia que o ser humano ele é muito difícil de perdoar? Muito. Então me entenda que nesse momento, aquelas pessoas estavam mais presas no passado do apóstolo Paulo, ou seja, de Saulo, do que ele mesmo, o dono da sua própria vida, no caso Paulo, Saulo. Me entenda, vencedor e vencedora, que a vida, infelizmente, é assim mesmo. As pessoas mais se preocupam com a sua própria vida do que você mesmo. As pessoas mais querem saber da sua própria vida do que você, que é o dono da vida. Agora me entenda que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, é Ele que nos perdoará, é Ele que apagará, é Ele que vai anular todos os decretos de Satanás contra as nossas próprias vidas. Agora me entenda que você precisa ser forte para resistir às acusações, às invertidas. Porque se Jesus ele não acusa, meu irmão, então quem aponta o dedo para você ou para mim, com certeza não vem de Deus, vem do mal. Então, meu querido, seja forte, Deus é contigo. Olha para Cristo, prossiga, prossegue. Olha o que tem de pessoas parando suas vidas por coisas ligadas ao passado, que as pessoas não conseguem perdoar e sempre numa oportunidade estão trazendo isso à tona, isso à volta. Meu querido, o que tem de pessoas parando, o que tem de pessoas retrocedendo por esses fatos, por essas causas e questões é um número expressante. Mas o que Deus está falando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite aos nossos corações é que assim como o apóstolo Paulo, ele se esforçou
para caminhar para o alvo, para prosseguir para o alvo, ou seja, Jesus era o alvo da vida dele e assim foi. Você e eu precisamos prosseguir para o nosso alvo, custe o que custar. Nós não podemos parar por essas questões. Temos que olhar para Deus e dizer: Senhor, se Tu me perdoares, então, meu Pai, eu estou justificado dentro do Teu perdão. O que passar disso, meu Deus, eu deixo nas Tuas mãos. Amém, vencedor e vencedora? Agora eu quero prosseguir para que você possa me entender sobre o alvo a qual o apóstolo Paulo ele passa a prosseguir, que é Jesus Cristo. E sabe como foi que o apóstolo Paulo conseguiu achar forças mediante a tudo isso? Meu querido, se alimentando com Jesus, buscando a Jesus, orando, lendo, estudando, buscando a Jesus. Você sabia que nos momentos mais difíceis, quando o acusador ele vier ou a acusadora diante de ti, você precisa ter algo para contra-atacar e você precisa entender que você nunca vai conseguir vencer o mal com o mal. Você tem que vencer o mal com o bem. Então entenda que Jesus, até na cruz, com as suas 7 palavras, ele vai deixar um exemplo ali na sua maior dor, no seu maior sacrifício e sofrimento. Ele vai liberar perdão, ele vai liberar bondade, misericórdia. Então são esses princípios que nós temos que ter. Nós precisamos aprender a amar e a perdoar aqueles que nos acusam, aqueles que tramam contra a gente. Você sabia que assim você vai ter muitos tesouros nos céus? Você sabia que assim você vai ter vencedor e vencedora? Entenda o que Deus está dizendo nesse exato momento para você e para mim. Prossiga para o alvo, prossiga para Jesus Cristo, custe o que custar. Amém, vencedor? A vida só está em Jesus. Mas me entenda que há um preço a se pagar, há um custo a se pagar. Então eu gostaria de fazer para você uma pergunta. Para onde você está indo? Qual o rumo para a sua vida? Qual é a direção da sua vida? Querido, ela precisa ser para Jesus. Agora esteja disposto a pagar o preço. Esteja disposto a vencer os desafios. Agora me entenda que Jesus sempre estará no seu lado. Amém, vencedor e vencedora? Aqui eu finalizo essa palavra agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse momento. Gostaria de me despedir a você e, se assim for a vontade de Deus, estaremos na próxima oportunidade. Um abraço do seu servo e do seu amigo, pastor Davi Martins, e até a próxima. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar,
sei